Estamos de volta com o Repórter Difusora. Lembrando que essa conversa que eu vou ter com a Aline Vasconcelos, professora Aline, ela vai estar disponibilizada em nossas redes já por volta já de 10 horas, para que você possa ouvir como quiser. Acabou aquela história, hoje a internet nos permite isso, acabou aquela história de mas eu perdi o programa, agora isso não existe mais, é on demand, né, para ser e tal. Você pode escolher a hora para ver essa matéria. Hoje nós compartilhamos a história de ontem do Leonardo Abraão, o psicólogo que criou o Janeiro Branco, e hoje, quando o Adalberto me falou, olha, a Aline vem por aqui para falar desse tema, eu falei, esse é muito legal. Aline, professora, muito bem-vinda aqui mais uma vez ao Repórter Difusora. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Bem, a gente está fazendo esse registro. Queria até que vocês ficassem um pouquinho mais perto desse microfone, para facilitar o pessoal poder ouvir melhor em casa. Como é que começa essa história? Quer dizer que existe um comportamento, LinkedIn, e eu apareço de um jeito, no Facebook de um jeito, no Instagram de outro. Como começa essa história, que é esse meme de 2020? Vamos fazer uma analogia. A gente não se comporta da mesma forma quando está em lugares diferentes. Se eu vou a uma igreja, eu me comporto de uma maneira mais comedida. Se eu vou à praia, eu posso correr, pular da estrelinha. Se eu vou ao trabalho, eu tenho que me vestir de maneira adequada àquela atividade. Então, nas redes sociais, segue o mesmo ritmo. Se eu tenho uma rede social que é voltada para o ambiente organizacional, que é o caso do LinkedIn, ali é o meu perfil profissional, questões profissionais são levantadas. Então, é estranho se alguém colocar uma foto muito despojada, a não ser que a sua profissão seja ligada ao humor. Então eu tenho um Instagram, eu posso colocar uma viagem que eu fiz, enfim, o Tinder, as pessoas estão buscando relacionamentos e aí elas conseguem ser um pouco mais sensuais, fazem um apelo um pouco mais nessa linha. Portanto, da mesma forma que a gente se comporta em ambientes físicos, existem redes sociais também que têm uma plástica, uma dinâmica voltada para determinados tipos de comportamento. Então quer dizer que a Dolly, que eu adoro, uma cantora country americana, eu estou tentando lembrar qual foi ela gravou um disco, ela grava discos, ela é bem-humorada, e ela resolveu, como é que começa isso? Ela tem 74 anos, pois e foi ela o ponto, a fonte do primeiro viral mundial, meme viral mundial de 2020 foi com ela. Todo mundo que está em casa já deve ter visto de alguma maneira, pode não ter entendido, mas já viu de alguma maneira esses posts que a mesma pessoa divide um quadro em 4 partes e em cada uma ela se mostra de uma forma. Eu no LinkedIn, eu no Instagram, no Facebook e tal. Nada mais é do que algo já requentado também, não é novidade. Aquele outro meme, como eu me vejo, como minha mãe me vê, como meu chefe me vê, é mais ou menos uma leitura disso. E aí ela postou com uma legenda que dizia: encontre uma mulher que consiga fazer tudo isso. Então ali era a pluralidade dela, né? Ela enquanto mulher sensual, ela enquanto profissional, enfim. E isso viralizou, veio Will Smith, veio o Schwarzenegger, e aqui no Brasil não foi diferente. Anitta, Galhaço e tudo que é artista começou a fazer também. Eu me surpreendi que até o Museu do Louvre pegou, tirou 4 fotos de 4 obras de arte. Museu do Louvre? E também postou, porque as marcas também pegam uma carona nessa onda, né? Puxa vida, bem, então aproveitando essa história de como é que eu me apresento, continua ainda, eu vejo sempre, eu entrevisto gente de RH e é impressionante, eles continuam dando uma geral nas redes, às vezes você manda o seu currículo, que hoje já nem serve mais, o currículo eu nem sei como é que é o currículo. Uma vez uma empresa me pediu um currículo, ela falou, traga um currículo de resultado. Aí o currículo de resultado, assim, coisas que você fez que são pontuais. Então, quer dizer, definitivamente as redes também são um termômetro da empresa na hora que quer fazer uma pré-avaliação daquilo que seria o seu profissional. As redes são a extensão de quem nós somos, ou de quem nós queremos nos projetar. Opa! Né? Só que algumas pessoas fazem isso intencionalmente, aquelas que já têm consciência do poder das redes, poder pro mal e poder pro bem, e aquelas outras que não têm consciência e agem como se não houvesse amanhã, como se fôssemos uma folha seca que o vento dispersa. E não é bem assim. A gente precisa ter intenção naquilo que a gente faz. Portanto, sim, os profissionais de recrutamento e seleção, eles cada vez mais
tomam dessa ferramenta que muitas pessoas deixam aberta, exposta, né? É uma rede social, então eles vão lá saber como você interage nesse meio, que não está desassociado de quem você é. Muito pelo contrário, ou ele é quem você é, mas na maioria das vezes ele é quem você quer ser, quem você projeta. A parte ruim disso para algumas pessoas é que há um descolamento muito grande entre quem de fato você é, que é a sua identidade, e entre aquilo que você mostra ser. Quando há uma discrepância muito grande, quer dizer, se pessoalmente não é lá essas Coca-Colas todas, como dizem por aí, e nas redes sociais você é o bam. Então, quando há um distanciamento muito grande, acaba que há uma frustração por parte no caso que a gente está conversando, desse recrutador. Agora, também para o outro lado, às vezes você é uma pessoa que tem, poxa, um conteúdo excelente, você tem tanta coisa boa para compartilhar, e aí você decide compartilhar só críticas, só algo muito ruim ou negativo, ou coloca respostas ou comentários em outras publicações depreciativos, e isso também é muito difícil, é muito ruim, por isso a gente precisa atentar e ser intencional nas nossas comunicações. Tipo assim, eu odeio meu chefe, por exemplo. O RH que vai olhar uma expressão dessa. Eu já participei de uma equipe, de um time que estava trabalhando com redes sociais de uma determinada empresa, e a gente viu uma pessoa da empresa que postou uma foto só com os pés em cima de uma mesa, dizendo: bom, alguma coisa relativa ao trabalho, estou de volta ao trabalho, estamos aqui trabalhando. Quer dizer, que tipo de imagem ela está passando dessa empresa? Que na empresa todo mundo fica de pernas pro ar? Então a gente precisa ter cuidado. Eventualmente a gente faz uma brincadeira no trabalho, claro, o ambiente tem que ser leve em qualquer ambiente de trabalho, mas daqui você não ter o filtro de, eu não vou postar isso, gente, pelo amor de Deus, ou não postem essa foto que eu tô, por favor, senão vai ser legal pra mim, pra minha imagem. Então a gente precisa realmente filtrar. As pessoas cada vez mais, elas não têm filtro, e isso pode atrapalhar. A gente percebe também, a pessoa pensa que você tira e lá, não, eu vou deletar isso aqui, mas alguém já fez um print. A gente uma vez na rede, acabou, o print tá aí. Então, tudo que você posta, você tem responsabilidade com aquilo que você escreve. Ah, foi sem querer, não foi bem isso que eu quis dizer. Leia 2 vezes, peça para uma outra pessoa ler. Eu já fiz isso várias vezes, eu já pedi para uma outra pessoa avaliar. Às vezes o meu filtro tá viciado. Digo, dá uma olhada, uma lida aqui para mim. Vê se isso aqui não tá passando uma outra imagem que não é essa que eu quero. A pessoa, rapaz, não escreve isso aí não. Isso aí pode ser ruim para ti, pode ter uma outra interpretação. Isso vale para pessoas e para empresas. Eu me lembro de um princípio básico de comunicação que diz que comunicação não é o que eu falo, mas é como as pessoas entendem. E, poxa, no universo de milhões de acessos, sempre vai ter alguém ali que vai enxergar num outro ângulo, que vai perceber de outra forma. Eu me lembrei agora de uma coisa que não deu no Brasil, ela apareceu, inclusive, eu fiz lá o meu avatar, que era Second Life. Parece que as pessoas, Aline, elas sentem uma necessidade dessa virtualidade, é uma fuga, deve já ter uma série de livros escritos sobre isso. Parece que a pessoa, eu me lembro que quando eu entrei em Second Life, eu fiquei ali 1 mês e meio, eu percebia, por exemplo, pessoas que viraram super-heróis, cadeirantes que, quando entravam em Second Life, podiam até voar e tal. Há uma necessidade, é uma coisa de busca de fantasia, de sair um pouco da realidade. Como é que você vê isso? Também, sabe? É um entretenimento hoje muito acessível. E é também um entretenimento. Os 3 pilares da comunicação são esses. É o entretenimento, a prestação de serviço e a informação, né? O jornalismo. Portanto, é um entretenimento e não é ruim por isso. A única coisa que a gente precisa evitar, você que está em casa nos ouvindo, que tem, por exemplo, um filho adolescente, um filho criança, você mesmo, é o exagero, é o destempero. Você pode brincar, pode viajar. Às vezes a gente viaja na viagem do outro, né? Um amigo vai para um outro lugar lindo lá, aquela água azul, transparente, você vai junto. E isso não é ruim. O ruim é o exagero. O ruim é eu querer tanto aquilo ali e começar a depreciar. O ruim é eu deixar de viver a minha vida aqui para tentar viver ou mostrar que eu tenho uma vida outra que não tenho. Essa é a parte ruim.
Então a gente precisa, como eu falei antes, unir ao máximo a nossa identidade, que é de fato quem nós somos, com a nossa imagem, a imagem que nós queremos passar. O quão perto, mais perto tiver, melhor pra gente, porque aí não vai haver decepções. Quando de fato as pessoas nos conhecem, vai dizer, realmente, poxa, que legal essa pessoa, ela é do jeito como eu achava que ela fosse. Ou então, contrário, não era bem aquilo que eu pensava. Eu me lembrei agora de um filme do Jim Carrey, em que ele fica sobre os holofotes 24 horas por dia. De alguma forma, lembro também que acho que foi ano passado, o CEO do Google disse, olha, daqui a mais 15 anos nós vamos poder saber o que vocês estão pensando. E os algoritmos estão cada vez mais buscando, dizem até que os algoritmos ajudaram a encontrar o Bin Laden. Foram juntando fragmentos de informações, bota dentro do computador e o algoritmo vai juntando as peças e forma uma história. Baseado nisso, nós estamos já em Big Brother já faz muito tempo. Tem gente que faz foto da camisa, o cara pode olhar, lá tem uma logomarca, daqui a pouco ele recebe um e-mail de venda daquela camisa, por exemplo, que ele gosta de uma marca. Então, nós perdemos como é que eu digo, nós não temos mais privacidade. Qual é o limite disso? Nós estamos... Já tem um limite. A gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que nesse ano de 2020 ela deve entrar em vigor. E todas as empresas que recebem dados dos seus clientes, dos seus usuários, elas têm, a partir, já tinham, né? Mas agora é lei. Aqui no Brasil, elas precisam ter muito cuidado e fazer toda uma gestão desse passivo. Então, hoje, por exemplo, você chega numa empresa e ela pede autorização, ou pede seus dados, pede para que você mande, por exemplo, um arquivo seu com a cópia da sua identidade. Ela tem muita responsabilidade com isso. Responsabilidade, por exemplo, de que você em qualquer momento pode dizer, eu não quero mais que esse meu documento esteja no seu banco de dados. E ela vai ter que dar um jeito de tirar e de provar para você que não está mais lá. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para começar a balizar. As empresas, eu não sei o quanto elas já estão se movimentando, já percebo que algumas têm se inteirado a respeito, mas Big Brother, como tu disseste, está aí mesmo para isso. A privacidade, ela foi embora há muito tempo, e os algoritmos, eles já estão há anos trabalhando para nos encontrar. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos faz isso muito bem, que é a coisa do remarketing, retargeting. Então, os caras meio que olham todos os teus rastros na internet, daqui a pouco estão te oferecendo coisas. E os algoritmos vão predizendo aquilo que vai acontecer na tua vida a partir do teu comportamento. Mulheres, por exemplo, que mudaram a marca do desodorante, do perfume, 3 meses depois, normalmente descobrem que estão grávidas. E aí tem uma quantidade, uma estatística, e daqui a 6 meses essas marcas começam a oferecer fraldas descartáveis para essas mulheres. É isso. Só que agora eles não podem mais, as marcas têm que ter mais cuidado ou têm uma regra mais restrita para mexer com esses dados. Mas a realidade é essa. Olha, nós estamos conversando com a Aline Vasconcelos, que é jornalista, professora e consultora. Então, qual é a dica? Tem gente nesse momento vai escrever num blog. Ele vai postar alguma coisa que pode, talvez, gerar uma dificuldade para ele. Dentro desse processo de estar sendo acompanhado, tem gente de todo interesse de olho. É como se milhões de câmeras estivessem voltadas ali para ele. Qual o recado, Aline? Professora, para essas pessoas, é aquela história mesmo? Olha, não, eu vou rever. Não, pensando bem, vou reler esse texto aqui. Esse cuidado é necessário? Tem uma máxima que eu cito para os meus alunos quando eu estou ministrando alguma disciplina nessa linha. Eu sempre digo o seguinte, nunca escreva algo no ambiente digital que você não tenha coragem de escrever num imenso outdoor com a sua foto do lado. Essa é a máxima. Então, assim, se você não diria isso num outdoor, com sua fotinho do lado e o seu nome embaixo, não diga isso na rede social. Não diga isso no ambiente digital. Sabe? Não, eu não jamais faria isso porque alguém iria ler. Sim, no ambiente digital não só vai ser lido, como pode ser perpetuado. Aquele print, ele vai ficar guardado. Em algum momento, ele pode ser usado contra você. Olha, eu assisti uma palestra de uma especialista aqui, acho que até do Piauí, sobre nudes na internet, por exemplo.
Ah, não, mas é o meu namorado, ele é um cara legal, confiável. Então a namorada não, ele é confiável. O que a gente percebe é que depois viraliza na rede. E ainda que seja confiável, imagina se o teu celular quebra e você tem que mandar para assistência técnica. E aí? E ali começa uma disseminação. Isso pode acabar com uma carreira de alguém, pode acabar inclusive com o emocional de alguém. Eu soube de um caso, uma jovem, são muitos casos, né? Milhares de casos, uma jovem teve que se mudar de cidade. Sim. Uma Já família teve casos, inteira. inclusive, de suicídio, estava se falando, né? De suicídio, então de pessoas que realmente não conseguem aguentar. E as massas, elas são más. Elas são muito malvadas. As pessoas, às vezes, escondidas de trás de um perfil, às vezes um perfil fake, mas hoje tudo é rastreável, viu? Elas começam a falar, a gente diz uma verborragia, né? Uma hemorragia de verbos, e elas falam o que bem entendem e às vezes querem se esconder atrás desses perfis. E o alerta que eu dou é, cada vez mais é difícil se esconder, então tenham cuidado mesmo. E nós não estamos falando nem de Deep Web, que é o submundo disso aí. Nem estamos falando da internet normal, digamos, essa aqui, que a geralzona, que todo mundo E não acho participa. que porque você falou no WhatsApp também, que não pode ser reverberado, viu? Às vezes a gente está num grupo que parece que confia em todo mundo. Muito cuidado, os prints estão aí. Daqui a pouco o print está exatamente de um lado para o outro. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui deixar esse alerta, porque a gente nem sabe como é que será o futuro. Nós nem sabemos, já estão falando aí de holografia. Esse ano mesmo, um grande produtor de celular já tem um celular dobrável. Qual é o limite? Quer dizer, nós não sabemos ainda. Provavelmente nós estaremos daqui a algum tempo, talvez meses, falando em holografia. A pessoa está ali conversando com você, a imagem vem para sua frente. Acho que foi um filme eu não me recordo agora, um filme que tentava mostrar... antecipar os crimes, olha, isso já baseado em algoritmos. Sim, predição, é isso eu mesmo. Eu não lembro agora o nome do filme, não me recordo, eu revi ele recentemente, o Tom Cruise. Sim. Minority Report. Eu acho que Minority Report, porque baseado exatamente no que o CEO do Google fala. Vou dar um exemplo que a gente já vive em algumas empresas aqui no Maranhão. Algumas empresas mais já antenadas, elas percebem o comportamento de seus usuários em relação à sua marca, tanto nas redes sociais quanto a manifestações que eles fazem em relação à própria empresa, e já fazem uma predição se elas têm propensão ou não para entrar na justiça contra essa empresa, e já dão um atendimento especializado para aquela pessoa, para evitar incidência na justiça. Isso é fazer de uma maneira inteligente, usar a tecnologia de uma maneira inteligente. Esse assunto aqui, como você já percebeu, ele não se esgota. Aline, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui para colocar esse material de Aline. A gente vai, inclusive, disponibilizar na rede, para que não se perca mais, porque acabou até isso, ela não se perde mais. Vai para YouTube, vai também para o nosso Spotify, o nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. A gente vai para o intervalo, o Repórter Difusora volta já. Não sai daí.